Olá pessoal, mais uma aula de matemática básica. E nessa aula 8 a gente continua tratando do assunto potenciação, tá? Com duas questõezinhas contextualizadas. A questão 13 diz assim: a célula vermelha do sangue mede 0,000007 metros. A célula ovo mede 0,0002 metros. A respectiva diferença entre essas medidas em metros é. Como ele está falando da respectiva diferença, tá? Ele quer que nessa ordem em que as medidas aparecem no texto, né, no enunciado, a gente faça a subtração delas. Então a gente vai fazer a medida da célula vermelha menos a medida da célula ovo, ok? Obedecendo ao que foi pedido de ser respectiva diferença. Muito bem. A célula vermelha mede 0,000007 metros. Já a célula ovo, 0,0002 metros. E aí, faço uma pergunta a vocês. Qual desses dois números é maior? Tem alguma dúvida? Se eu acrescentar zeros aqui, eu altero o valor desse número? Não, não é? Porque aqui eu não estou tratando da parte decimal. Zeros acrescentados à direita da parte decimal não alteram o valor do número. Ao acrescentar, a gente tem aqui 6 casas decimais e aqui também 6 casas decimais. E aí a comparação fica mais evidente. Aqui eu tenho 200 partes e aqui eu tenho só 7. Então, esse número aqui ele é maior, tá? Então, em uma subtração, se eu faço um número menor menos um número maior, o resultado é negativo, verdade? 2 menos 5 não vai dar menos 3? Pois bem, resta saber agora. Já sabemos que o resultado é negativo, mas qual o resultado? Para isso, fazemos a diferença aqui, a subtração. Desta vez, o maior menos o menor. Então, armando aqui a continha, 0,000200 subtraindo 0,000007. Isso é 200 menos 7, que dá 193. Com esses zeros aqui no início, né? 0,000193. Pois bem, essa é a resposta que a gente vai colocar aqui, ó. Certo? Se fosse uma questão discursiva, podíamos deixar a resposta assim, mas ele quer a resposta em potência de base 10, para poder marcar uma dessas alternativas. Bom, então vejamos. Como aqui todos os expoentes são 4, enfim, tá? Não vou olhar ainda diretamente para cá, não. Primeiramente, eu queria lembrar vocês de algo que a gente já viu em aulas passadas, que é como transformar número decimal em fração. Lembra disso? Se não lembra, deixa aí o link para você dar uma olhada nessa aula, tá? Para transformar esse número decimal em fração, em cima eu escrevo esse número sem a vírgula, que ficaria menos 0,000,193. E aí esses zeros antes do 193 não precisam aparecer, pois não vão alterar o valor. Embaixo o número 1, seguidos de quantos zeros forem as casas decimais. Como são 6 casas decimais, vão ser 6 zeros. Beleza? Daí, aqui embaixo ficou 1 milhão, né? Eu posso então escrevê-lo assim, ó. 10 elevado a 6, tá? 10 elevado a 6, porque são 6 zeros. Muito bem. E ainda a gente pode agora escrever esse 10 elevado a 6 na parte de cima. Como? Só lembrar que expoente negativo inverte a base.
Então, para levar esse 10 elevado a 6 para cima, é só deixar ele, escrever ele como sendo 10 elevado a menos 6. Beleza? Se tivéssemos aqui menos 193 vezes 10 a menos 6, já seria a resposta. Como não temos, e agora sim, veja que só aparece 4 ou menos 4, vamos trabalhar para chegar nisso, né? Veja que isso aqui eu posso escrever ainda como sendo menos 193 vezes 10 a menos 4, tá? O outro menos 2, enfim, vou colocar aqui menos 2. 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, vou levar ele de volta aqui para baixo, vai ficar 10 ao quadrado. Então vai ficar 193 dividido por 100, que vai resultar em menos 1,93 vezes 10 a menos 4, tá? Que é a nossa resposta aqui da letra 1,93, 10 a menos 4, letra C, tá? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Só reforçando o que foi que eu fiz, ó, 10 a menos 2, eu levei de volta para baixo, aqui eu não tinha levado ele para cima, ó. Se ele está negativo, eu levei ele de volta para baixo, ficou 100 na parte de baixo, ficou 193 dividido por 100, dá 1,93. Beleza? Vamos à questão 14. Sugiro você dar uma pausazinha e tentar resolver a questão 14, tá? E aí volto aqui para ver se você acertou. Vamos lá. A massa do Sol é cerca de 2,004 vezes 10 a 30 quilos, tá? Já a massa do átomo de hidrogênio, né, é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Primeiramente, gente, gostaria de frisar aqui o seguinte, ó. Como o expoente ele é positivo, 10 elevado a 30, isso aqui vai expressar um número muito grande, tá? Já aqui o expoente ele é negativo, 10 elevado a menos 7. Quer dizer que isso aqui está expressando um número muito pequeno. Faz todo sentido. A massa do Sol é um número muito grande, a massa de hidrogênio, um número pequeno. Pois bem, quantos átomos de hidrogênio há aproximadamente no Sol, se ele, o átomo de hidrogênio, né, representa 99,99% do que o Sol é constituído. Ou seja, a gente desconsidera qualquer outra constituição lá do Sol. Vamos considerar que só o Sol tem hidrogênio. Pessoal, aqui eu vou fazer uma analogia, tá? Se me permitam. Digamos que eu colocasse aqui, eu tenho algumas canetas aqui comigo, e eu dissesse que o peso sobre essa folha de papel, tá? É de 1, 2, 3, 4, 5, 6, é de 7 quilos, tá? E uma caneta pela outra, digamos que elas pesam 1 quilo. Estou fazendo analogia aqui, ó, como se eu dissesse que a massa do Sol é de 7 quilos, tá? E um átomo de hidrogênio é 1 quilo. Que conta que eu tenho que fazer, então, para saber quantos átomos de hidrogênio eu tenho? É só fazer a massa do Sol dividido pela massa de um hidrogênio, tá? E aí, nessa analogia, seria 7 quilos dividido por 1 quilo, que seria de uma caneta, e aí teríamos 7 canetas. Enfim, espero que você tenha entendido. Nós, então, aqui precisamos fazer o quê? Dividir a massa do Sol dividido pela massa de hidrogênio. Ok? Efetuando essa divisão, a gente vai ter
2,004 vezes 10 a 30, a massa do Sol, né? E embaixo, a massa do hidrogênio, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Pronto. Para fazer uma divisão como essa, você divide número decimal por número decimal, divide potência de 10 por potência de 10, tá? Ou seja, você vai fazer a divisão aqui, 2,004 por 1,67 e vai fazer 10 elevado a 30 dividido por 10 elevado a menos 27. Certo? Divisão com números decimais. Você já sabe fazer, né? Se não souber, a gente já teve aula disso, tá certo? Dá uma revisada, se ainda não tiver aprendido. Então aqui, você faz essa divisão, vai dar 1,2, tá certo? Se você tiver feito a divisão e não tiver acertado, pode me perguntar nos comentários que eu mostro como é que faz essa divisão para você. Vezes, como é que eu faço a divisão de potência de base 10? Pelas propriedades da potência, repete a base e subtrai os expoentes. 30 menos 27. Então, isso vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 30 mais 27, porque menos por menos não vai dar mais. 30 mais 27, 57, tá? 1,2 vezes 10 elevado a 57 é a letra A. Gente, veja aí se tem dúvida. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.